No vídeo de hoje, o relato de uma mãe que perdeu seu filho por conta do vício em apostas. Mais uma vida perdida em decorrência do vício. Essa história aconteceu essa semana, em julho de 2026, e eu decidi trazer aqui para o canal para a gente analisar, tirar lições como a gente sempre faz, e mais uma vez perceber que pessoas ao redor do Brasil estão decidindo abreviar tudo em decorrência das consequências do vício nas suas vidas. E a matéria em questão diz o seguinte: após perder o filho para as bets, mãe cobra punição a influenciadores. Essa mãe vai contar a história do vício do filho dela e nós vamos acompanhar. A professora Vânia de Souza Borges, de 54 anos, viu a vida mudar completamente após perder o filho, Rafael Borges Amaral, de 26 anos, em meio a um quadro de dependência em apostas online, as bets. Desde então, a moradora de Uberlândia transformou o luto em uma campanha por maior responsabilização de empresas e influenciadores que promovem plataformas de apostas. Atitude totalmente válida dessa mãe. Transformou o luto em luta e ela vai contar pra gente como o filho dela, o Rafael, acabou se viciando. Vamos continuar. O caso de Rafael é apontado pela família como um exemplo das consequências que a dependência em apostas pode provocar. Antes de mergulhar no universo das bets, o jovem levava uma rotina dedicada ao trabalho. Sem interesse em cursar faculdade, decidiu abrir o próprio Lava Jato, empreendimento construído com recursos próprios e que se tornou sua principal fonte de renda. A mãe relembrou que o filho sempre demonstrou disposição para trabalhar, não tinha preguiça e construiu a própria independência financeira. Engraçado que a maioria das histórias que envolvem vício, antes os indivíduos eram trabalhadores, tinham lá o seu dinheirinho guardado, tinham uma vida financeira estável, tranquila. E isso muda totalmente depois que a pessoa começa a apostar. Isso que a gente vai acompanhar na vida desse jovem. 26 anos, bem jovem, tinha toda uma vida pela frente. Continuando. De acordo com o relato feito por Vânia, as primeiras mudanças de comportamento surgiram de forma discreta. Aos poucos, Rafael passou a se isolar, faltar ao trabalho e apresentar reações agressivas, sinais que chamaram a atenção da família, embora ninguém imaginasse naquele momento que o problema estivesse relacionado às apostas online. A gente foi notando umas coisas diferentes nele, relatou. Já é a consequência do vício em apostas. Ele começou a se isolar, ter reações agressivas, faltar ao trabalho. Já era um sinal que o vício já estava mudando totalmente a personalidade dele. Já estava atacando o emocional e também a mente. Vamos continuar para a gente ver o que acontece além disso. Mudança no comportamento e em relações. Com o passar do tempo, as alterações de comportamento se intensificaram. Segundo Vânia relatou, o filho deixou de manter a rotina de trabalho, passou a ter dívidas e demonstrava ansiedade constante. Em diversos momentos, familiares tentaram ajudá-lo a reorganizar a vida financeira, sem compreender que ele enfrentava um quadro de dependência relacionado às apostas online. O comportamento realmente muda. Isso aconteceu comigo também. Mudanças de comportamento enquanto eu estava viciado no Aviator. Crises de ansiedade, falta de ar, enfim, muita coisa foi mudando na minha saúde. E quanto a comportamento, eu fiquei uma pessoa irritadiça, eu ficava nervoso à toa, principalmente depois de grandes perdas, ansiedade para poder recuperar tudo que eu perdia. Então eu trabalhava sob estresse, sempre querendo fazer dinheiro muito rápido para voltar, colocar lá na casa e recuperar tudo que eu tinha perdido. Enfim, a gente realmente muda todo o nosso comportamento quando a gente está numa condição de vício. Continuando. A professora contou que Rafael chegou a esconder a gravidade da situação, comportamento que, para ela, é comum entre pessoas que desenvolvem vícios. À medida que os prejuízos aumentavam, ele recorria a novos empréstimos e buscava recuperar o dinheiro perdido com novas apostas, entrando em um ciclo que se tornou cada vez mais difícil de interromper. É o ciclo do vício que eu falo.
Você começa a pegar dinheiro emprestado para recuperar todas as perdas, só que nisso você perde mais. Então é uma bola de neve. O dinheiro que você vai perdendo, ele só vai somando, né, nessa escala da derrota. Então, se você perde no jogo, você pega empréstimo para recuperar, e aí você perde no jogo e agora você tem uma dívida de empréstimo. E a coisa só vai escalonando até você chegar no fundo do poço. Vamos ver como é que a história dele continua. A agência, Vânia afirmou que a família tentou conversar diversas vezes com o jovem, mas encontrou resistência. Ele falava que ia parar. Segundo ela, a promessa, no entanto, nunca era cumprida. Pouco tempo depois, Rafael voltava a apostar, acreditando que conseguiria recuperar as perdas acumuladas. Ele não conseguia sair. E é triste, porque muita gente fala que para sair das apostas é só você parar de jogar. E não é assim que funciona. Quando você está numa situação de vício, numa condição de escravidão, você simplesmente não consegue parar só pela vontade. Existe uma série de coisas que você precisa fazer para você conseguir sair do ciclo do vício. Por isso que é tão difícil as pessoas saírem. É muito fácil de entrar. É só você ir lá e depositar 10, 20 reais. Agora, se você entrar para esse ciclo, se o seu cérebro tiver a propensão ao vício e você for fisgado, para sair é muito difícil, é muito complicado. Não é impossível, mas você vai ter que lutar muito para sair. Eu só consegui sair depois de 4 anos preso. Imagina quanto de dinheiro eu perdi. Vocês já até sabem, né, que foi mais de 80 mil reais. No caso dele, ele dizia que ia sair e não conseguia. Sempre voltava para o ciclo. Vamos continuar. A mãe também contou que o filho passou a apresentar mudanças profundas de personalidade durante esse período. O jovem, antes considerado tranquilo e dedicado ao trabalho, tornou-se distante dos familiares e passou a viver praticamente em função das apostas. Era outra pessoa, resumiu. Ele se isolou para poder se entregar mais ao vício. Isso também aconteceu comigo, eu me isolei também. E quando você se isola para poder viver o vício ali todos os dias, você realmente se torna outra pessoa. Você fica muito mais calado, muito mais quieto. Na sua cabeça só funcionam as consequências do vício, que é todas essas coisas que a gente faz enquanto viciado, que é pegar dinheiro emprestado, continuar apostando mesmo perdendo muito dinheiro. Tudo isso vem do cérebro. O seu cérebro ele não está funcionando da maneira normal que ele deveria funcionar, porque a dopamina está agindo e o vício está agindo. Então, tudo que você faz, mesmo sabendo que é errado, você faz, porque você não está mais no controle de nada. É simplesmente o vício que tomou a frente da sua vida. E isso é muito triste porque é uma condição, de fato, de escravidão. Porque tudo que você começar a fazer, lá no fundo você não quer fazer. Você só está fazendo porque tem outra coisa dominando a sua mente e a sua vida que não é mais você, e sim o vício. E foi o que aconteceu com ele. Vamos continuar. Conforme o relato, o impacto não ficou restrito à situação financeira. A dependência passou a comprometer as relações familiares, provocando conflitos frequentes e um sentimento constante de impotência entre as pessoas mais próximas. Vânia afirma que, embora percebesse que o filho precisava de ajuda, não encontrava orientação sobre como agir nem identificava serviços especializados capazes de oferecer atendimento. É por isso que nós estamos aqui. Eu usei o meu vício, a minha situação, para poder criar esse canal. A princípio, era uma forma de documentar tudo o que ia acontecer com a minha tentativa de sair do vício, mas acabou que, graças a Deus, eu consegui sair e o canal ele permaneceu e eu continuo trazendo histórias da época que eu era viciado, mas também trago muito conteúdo aqui para esclarecer como o vício funciona. Eu não sou nenhum especialista no assunto,
Tudo que eu trago aqui é de acordo com o que eu vivi, como o vício funcionou para mim. Só que, como o vício em apostas, ele tem vários pontos que são muito específicos e que atacam as pessoas de maneiras iguais, acaba que os conteúdos que eu trago aqui ajudam muita gente, porque muita gente passa pela mesma coisa. A maioria dos relatos que eu trago aqui, na maioria deles, tem vários pontos em comum na vida de vários apostadores ao redor do Brasil com a minha vida. Muita coisa tem ali de parecido, principalmente na forma que se vicia, o que acontece depois que você faz lá a primeira aposta e você é fisgado pelo vício, a forma de você correr atrás para recuperar as perdas, o ciclo do vício, tudo isso é muito igual para todo mundo que passa por isso. E acaba que isso aqui virou uma fonte de informação para que as pessoas saibam como funciona o vício e saiba como o vício atua em determinados aspectos das nossas vidas. E é uma pena que ela tenha perdido o filho dela por ela não ter o conhecimento de como tratar ali o vício que o filho dela estava passando. E é muito triste. Hoje a gente tem bastante informação a respeito de vício em apostas, não só aqui do canal. A gente tem muita gente aí falando sobre as consequências do vício no cérebro, as consequências do vício no corpo. Tem muito psicólogo aqui fazendo conteúdo para poder também ajudar as pessoas que estão passando por isso. Eu trago conteúdo aqui a respeito do que eu vivi e acaba também ajudando muitas pessoas, porque isso não ajuda só o viciado, ajuda também quem está ao redor, que às vezes quer ajudar, mas não tem essa orientação. Então é muito importante essa divulgação do que está acontecendo de fato no Brasil com pessoas que estão se viciando. E cada vez mais eu estou trazendo relatos aqui de pessoas que estão abreviando suas vidas, decidindo dar um basta no sofrimento, fazendo a pior escolha, eu acredito. Mas uma escolha que não dá para julgar, porque como eu falei anteriormente, a pessoa ela não está mais pensando como ela pensava antes das apostas. Ela simplesmente está sendo dominada ou pela dopamina ou pelo vício. Então não tem como julgar a escolha dessa pessoa que decide dar um basta em tudo, abreviar tudo, porque ela não está sob o domínio da sua própria mente, sob o domínio do seu próprio emocional. Ela está sendo dominada pelo vício. E eu sempre falo aqui no canal na importância da gente pedir ajuda quando a gente identifica que tem um problema com o jogo, que tem um problema com o vício, porque quanto mais você demora para pedir ajuda e sair do ciclo, mais você vai se entregando para o vício. E aí é fundo do poço. E quando você chega lá no fundo do poço, é sempre perigoso, porque você pode, pelo fato de você não estar no controle da situação, escolher abreviar tudo. Aí não tem mais o que fazer. Então, se você já identificou que tem um problema com o jogo, que tem problema com o vício em apostas, peça ajuda. E se você puder, se você tiver condições, sempre procure ajuda profissional. Porque nesse caso aqui, provavelmente, ele precisaria de um psicólogo, de um psiquiatra para poder acompanhá-lo, para ele poder sair desse ciclo do vício. Por isso é muito importante você identificar se você tem esse problema e rapidamente pedir ajuda, para que haja tempo para você sair dessa situação de vício. E eu espero do fundo do meu coração que você consiga sair dessa condição de vício, que você consiga pedir ajuda, que você junte forças para procurar um psicólogo, um psiquiatra ou alguém de confiança. Também existem grupos de apoio. Procure alguém para poder você falar a respeito do seu vício e quem sabe no futuro próximo você se ver longe desse vício que assola há tanto tempo a sua vida, a sua mente, o seu emocional e as suas finanças. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like para que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisam saber o que está acontecendo com pessoas ao redor do Brasil que estão se viciando em apostas. Considere se inscrever no canal, que eu trago muito conteúdo a respeito do vício em apostas.
Eu falo da minha vida, eu falo do que está acontecendo. Já são mais de 10 meses sem apostar, graças a Deus. E eu sigo nessa luta. Considere também compartilhar esse vídeo, caso alguém precise conhecer esse relato. Quem sabe esse vídeo pode ajudar. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se cuidem e cuidem de suas vidas. E até o próximo vídeo.